capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula A Fé Transporta Montanhas. E o primeiro item do capítulo se chama O Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçando o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Essa é uma passagem de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. E a gente se pergunta onde é que Jesus, ou a que Jesus se reportava com esta falta de fé e com essa capacidade que a gente teria de transportar uma montanha de um lado para o outro. E se nós pensarmos um pouco, montanhas estão sempre no dia a dia de Jesus. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foi subindo a montanha que Jesus se transfigurou. Foi subindo a montanha que Jesus orou. Montanha era sempre, para Jesus, considerado um ponto que para o povo da época, para nós na época, ele considerava difícil de alcançar. Obriga a ter esforço, obriga que a gente suba na montanha e se esforce para algo, porque na Terra a gente não consegue nada sem esforço. Seria bom se a gente abrisse uma manta e tudo caísse lá, e a gente ficasse lá esperando que caíssem as benesses, mas não é assim. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos de evoluir. E nenhuma evolução é feita sem esforço. No livro Vivendo o Evangelho, se fala de um capítulo chamado Vencedores. Os vencedores no mundo acreditam nas próprias potencialidades. Ganham competições, eliminam adversários, superam obstáculos, exercem autoridade, vencem guerras, ditam a moda, inovam as leis, galgam posições, evoluem as artes, formam opiniões, atingem objetivos, adiantam a ciência, fazem o progresso, dominam a política, conquistam o poder. Contudo, Jesus exemplificou que não basta apenas a convicção das próprias possibilidades. A fé em si mesmo, sem a humildade perante a providência divina, é caminho para a presunção. Ninguém mais do que o Mestre Divino tinha tanto conhecimento, tanta vontade e tanto poder. E, no entanto, ajoelhou-se no Jardim das Oliveiras, aceitando que se cumprisse a vontade do Pai. Esta é a diferença entre os vitoriosos do mundo e os vencedores em si mesmo. E, de facto, Jesus é um vencedor. Ele veio a esse nosso planeta, servir de exemplo, sabendo de antemão tudo aquilo que estava prescrito nas Escrituras, sabendo de antemão de tudo aquilo que se iria passar, esperando, no entanto, que o povo
com tantos avisos que tinham sido efetuados, que as coisas não se passassem como estava previsto, porque as previsões não são para serem cumpridas, as previsões são para alertar as pessoas, para evitar que determinadas coisas aconteçam. Mas, no entanto, tudo aconteceu exatamente como estava previsto. E ele acabou sendo crucificado. E não é. E mesmo sabendo disso, ele se ajoelhou, dando graças ao Pai, que seja feita a tua vontade. E isso é uma demonstração de fé. E é sobretudo sobre essa fé que nós hoje vamos trabalhar um pouco. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com que se depara na parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Quando Jesus falava de as montanhas que a gente pode movimentar de um lado para o outro, é de fato as montanhas das dificuldades que nós ainda temos. Nós passamos pelo reino mineral, pelo reino nominal, para agora estarmos onde estamos. Mas temos ainda muitas coisas guardadas das nossas existências anteriores. E que precisamos mudar. Precisamos moldar as nossas resistências, os nossos defeitos, para que a gente possa se melhorar. E se melhorando, está melhorando o universo e toda a humanidade. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Todos esses pequenos defeitos, mas que todos juntos fazem com que a gente não consiga evoluir. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem-se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas, que nas grandes. Jesus, sempre que curava alguém, sempre que resolvia algum problema, ele nunca perguntou e nunca disse segue. Ele sempre disse, a tua fé te salvou. E hoje em dia, 2000 e tantos anos depois, a gente ainda continua duvidando da fé. Continua ainda não trabalhando a nossa fé interior, a nossa capacidade de acreditar que tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia é para o nosso bem. Porque o amor que Deus, nosso Pai, nos tem é tão grande que nós não poderíamos estar passando por nada nessa encarnação que não fosse para o bem. A fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé é algo que a gente precisa desenvolver em nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Porque quando não temos a confiança de que vamos conseguir algo, a mínima vacilação dessa confiança que nós devemos ter em nós, os nossos adversários se aproveitam. Eu tenho dito várias vezes já aqui de que os nossos amigos espirituais que nos acompanham dia e noite sabem mais da nossa vida do que nós. Nos conhecem melhor do que nós.
Eles não dormem como nós. E nós, durante a noite, a gente não se lembra o que é que faz. Eles sabem o que é que a gente faz durante a noite. Portanto, eles conhecem melhor do que nós. E quando eles sabem que a gente vacila, quando eles sentem que a nossa confiança está abalada, eles aproveitam. E eles aproveitam das mínimas fragilidades que a gente tem. Porque é por aí que eles conseguem descobrir o nosso ponto fraco. E nos conseguem atirar ao chão. E em uma noite, tem lugares aqui à frente. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21. E em Marcos, capítulo 9, nos versículos 14 a 30. E em Lucas, no capítulo 9, 37 e 43. E no capítulo 12, no versículos 5 e 6. As passagens são todas muito semelhantes e diz: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai respondeu: desde a infância. E o Espírito o tem muitas vezes lançado, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se puderes alguma coisa, tem piedade de nós e socorre-nos. Jesus lhe disse: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo o pai do menino exclamou, banhado em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha pouca fé. Jesus, vendo o povo a correr, ameaçou o espírito impuro, dizendo: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno. Sai desse menino e não entres mais nele. O espírito, soltando um grito e agitando violentamente o menino, saiu, ficando este como morto, de sorte que todos diziam: morreu. Mas tomando Jesus as mãos e o erguendo, ele se levantou. A cura desse menino foi graças à fé do pai. Muitos relatos semelhantes a estes tem pela Bíblia. Tem relatos da mulher hemorrágica, que na fé de que Jesus curaria ela, a fé era tanta que bastava ele tocar o manto de Jesus para que ela se sentisse curada. Tem outro em que ele vem, um pai também vem pedir para salvar o filho, que estava em casa, e Jesus à distância disse: vai, a tua fé te salvou o teu filho. É essa fé que nós precisamos desenvolver em nós. Estes versículos encerram uma das mais frisantes provas da missão de Jesus e do seu poder. As palavras eu te ordeno, que saias dele, passam despercebidas à maioria dos homens e, no entanto, contêm a mais formal demonstração da superioridade do Cristo. Jesus é de facto um espírito de luz. É de facto o espírito que organizou a criação desse nosso planeta, que é o gestor desse nosso planeta e que, com seu amor infinito, aceitou que nós todos fôssemos ajudados por ele. E vendo que, mesmo enviando avisos atrás de avisos, tanta gente que antes dele veio avisar de qual seria o melhor caminho para nós evoluirmos, vendo que nada disso resolveu ele descer, demonstrando o que é que precisava ser feito para que cada um de nós chegasse ao ponto que ele está, a ser espírito de luz, a ser ajudante do Pai, gerindo mundos. E era de fato uma superioridade moral que ainda hoje continua sendo muito superior à nossa. Nós todos, como o menino que pelo Pai foi levado à presença de Jesus, nós outros somos todos surdos, mudos e mesmo cegos. As nossas enfermidades
provocadas por influências más, nos arrastam a todos os perigos. Ocasionam todas as nossas quedas. E os discípulos do Mestre se veem impotentes para nos livrar delas. Por não terem a fé bastante forte, por não praticarem bastante o jejum e preces espirituais. Façamos como Jesus. Nós todos que quisermos libertar nossos irmãos das influências dos espíritos malfazejos que os dominam. Orai e jejuai. Mas compreendei a força da prece e ação do jejum. A gente já vai trabalhar sobre esse orai e jejuai. Mas nós sabemos todos. Jesus nos disse várias vezes que nós somos também, tal como Ele, capazes de fazer tudo aquilo que Ele fez. Basta que nós tenhamos fé, que nós tenhamos confiança. E nós conseguiremos ajudar o próximo, como Ele ajudava a cada um de nós de fazer o necessário, de se trabalhar, de se melhorar e de evoluir. Falemos um pouco do orai. Falemos um pouco sobre a prece. Não será nas nossas bocas que ela encontrará o necessário ponto de apoio a subir a Deus. Vocês acham que não importa o que a gente possa falar das nossas bocas, pode chegar a um ser infinitamente justo e bom como é Deus nosso Pai? Só do fundo dos nossos corações reside essa força de impulsão, pela ação da qual a prece espiritual, pensamento puro, surto de amor e de adoração, se evola de um só ímpeto para o torno do eterno. Tudo aquilo que nós pedimos do nosso fundo do nosso coração, mesmo que a gente nem fale, muitas das preces, o melhor resultado que conseguem é o silêncio. É a gente do fundo do nosso coração pedir. E nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pede. E temos que controlar os nossos pensamentos. Porque muitas das vezes, ainda que nós estamos falando dos nossos defeitos das vidas anteriores, quando alguém nos passa na rua e nos corta e nos obriga a frenar, quando alguém nos insulta, quando alguém nos faz mal no nosso dia a dia, se a gente não controla o nosso instinto de sobrevivência que ainda trazemos do tempo dos animais, em que a gente reage por instinto e por impulso contra o outro, era o instinto de sobrevivência animal. Se nós não conseguimos controlar esse instinto, nós estamos lançando uma emoção, um sentimento do fundo do coração, mas que é contrário à lei de Deus. Mas ele não quer dizer que ele não ouça isso. Porque todo pensamento, toda a impulsão que vai do nosso coração, ela tem força, ela tem poder. Então nós temos que nos policiar. De que importam as palavras? Será que as palavras são necessárias para a gente orar? Para a gente se unir a Deus nosso Pai? Que importa mesmo o pensamento? Porque o que é preciso é amor, é humildade. São os atos da nossa vida os quais, reagindo sobre o nosso pensamento, formem um todo perfeito, digno de aproximar-se da sede da perfeição. É como Jesus, é por isso que a gente está aqui. Se nós não estivéssemos aqui, estaríamos no outro lado qualquer. Mas sempre ansiando a evolução e a perfeição. Queremos todos ser felizes, queremos todos estar bem na vida, mas a nossa visão ainda é tão pequenina por essa encarnação e por esse corpo que nos prende, que ainda não sabemos exatamente para onde vamos. Porque teoria é muita, mas a prática está longe. E o jejuar? Jejuar mais espiritualmente. Que importa ao Senhor os alimentos que concorrem para sustentar a nossa matéria?
que lhe importa o momento em que satisfaçamos as nossas necessidades materiais. Em tais casos, é a lei orgânica que se executa. O espírito nada de comum deve ter. Jejuar pela abstenção de pensamentos culposos, inúteis, frívolos sequer. Jejuar pela sobriedade no satisfazer as nossas necessidades materiais. Jejuar pela nossa modéstia, pela regularidade dos nossos costumes, pela austeridade do nosso proceder. É a esse jejuar que nos referimos. Jejuar sabendo impor-nos privações que não atendem contra o nosso organismo e que podem espalhar um bálsamo salutar sobre o organismo de nossos irmãos. Jejuar tirando do que julgamos ser necessário um pouco do que vos é supérfluo, para dá-lo ao irmão, a quem falta o indispensável, ao sustento do corpo, o pão, a roupa ou o teto. Eis aí, amigos, quais o jejum e a prece que expelem o demônio da pior espécie, os demônios que nos tornam surdos, cegos e mudos. O jejuar, realmente o nosso corpo não precisa que a gente passe fome. Porque esse burrico que a gente alimenta no nosso dia a dia, esse nosso corpinho que Deus nos deu para nós evoluirmos, ele está mais evoluído do que nós estávamos há 2000 anos atrás. Porque o nosso espírito evoluiu, então o corpo evoluiu em consequência. Mas isso não quer dizer que se a gente não alimentar o corpo, a gente consegue evoluir o espírito. Que é como aquela anedota do português, que deixou de alimentar o burro, ou foi começando a cortar a ração do burro, e quando o burro morreu, ele diz, agora que ele estava começando a passar sem comer, que ele se foi. A gente não vai fazer o mesmo conosco, né? A gente não vai deixar de comer, achando que o jejum material é que nos vai ajudar. A gente precisa jejuar, mas é o que eu dizia há pouco, nos nossos pensamentos, controlando os nossos pensamentos, controlando as nossas raivas, os nossos ímpetos. Porque é difícil, é como aprender a conduzir. Quem se lembra que quando se sentou a primeira vez ao volante de um automóvel para conduzir, eles disseram que você tem à sua frente 3 pedais, um volante, uma manete de velocidade, 2 espelhos laterais e um espelho central. E você tem que controlar tudo isso ao mesmo tempo. Eu disse, mas tá doido, você não tá doido, eu não vou conseguir nunca. Hoje em dia a gente chega no carro, depois de já ter prática, senta no carro, percebe-se lá de que tem um volante, 3 pedais, uma manete, 2 espelhos, mais um espelho, e faz aquilo como se nada fosse. Esse é o mesmo problema que a gente tem que fazer com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. A gente controlar egoísmo, ciúme, rancor, mágoa. A gente também diz, não pode, não dá controlar tudo isso. Dá. Uma coisa de cada vez. Pouco a pouco a gente se habitua a controlar. E sobretudo as reações que nós temos instintivas são essas que nós precisamos nos policiar. São essas que a gente precisa de se dizer na hora em que erra. Cai outra vez. E se policiar. No Evangelho, o capítulo seguinte nos fala da parábola da figueira que secou. E a figueira que secou é só o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que de solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, da sorte que agradam aos ouvidos, sem que entretanto revelem, quando escutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiravam delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos,
todas as doutrinas carentes de base sólida. É o que mais às vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Deus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão produzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Jesus, essa é uma passagem do Evangelho. Jesus nos fala muitas vezes por parábolas, nos exemplificando e nos dizendo tudo aquilo que a gente precisa falar e tudo aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Como a parábola dos talentos, em que aquilo que Jesus dá a cada um de nós, e todos nós temos talentos, a gente tem que os desenvolver. Precisamos de os trabalhar. Precisamos de fazer, produzir frutos. Nós somos árvores. Cada um de nós é uma árvore com frutos para dar. E cada um de nós tem que se trabalhar e se desenvolver para que esses frutos cheguem à maturação. Porque nós precisamos produzir, nós precisamos evoluir. Nós estamos nesse mundo, nessa terra, nesse mundo de provas e expiações, para a nossa evolução. Se estamos aqui é porque, eu acho que nenhum de vocês aqui é missionário, nem é espírito de luz, portanto eu vou falar para vocês como eu falo para mim. Estamos aqui todos no mesmo patamar. Se estamos aqui todos é porque a gente errou. E errou e não está suficiente bom para passar para um mundo melhor. E eu acho que a gente não quer voltar de novo, voltar a passar por tudo aquilo que a gente passou já nessa encarnação. Então está na hora de nós fazermos um pouquinho por nós. E de tentar produzir. Tentar fazer por próximo aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós. E tem também uma passagem nas instruções dos Espíritos, o Evangelho que nos fala da fé, a mãe da esperança e da caridade. Entretanto, eu gostaria de ler uma passagem de novo do Evangelho sobre a fé religiosa, que nos fala: seja você mesmo a expressão viva da fé religiosa que abraça. Haja sempre com simplicidade. Fé autêntica não complica. Não abdique do bom senso. A fé cega despreza a razão. Não imponha o seu ponto de vista. Fé religiosa é assunto pessoal. Fuja às manifestações ruidosas. Fé sincera dispensa exageros. Mantenha a espontaneidade. Fé não é cálculo matemático. Não critique a convicção alheia. Fé dos outros merece respeito. Evite as discussões acaloradas. A fé deve ser veículo de paz. Não misture religião com interesses materiais. Fé é patrimônio exclusivo do espírito. Não se aproveite da posição religiosa. Fé verdadeira é irmã de desprendimento. Exemplifique aquilo em que você crê. Fé não é simples expressão teórica. A fé religiosa é ligada ao alto, em busca da luz divina que conforta e esclarece. Mas não se esqueça de que você é a lâmpada e a claridade dela é problema seu. A nós de produzirmos a luz necessária para ajudar o próximo no nosso dia a dia, que nos permita nos ajudar a nós também.
Vamos trabalhar um pouquinho. E o Evangelho nos diz: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem ao bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Precisamos de acreditar. Precisamos acreditar que Deus nos ama. Precisamos acreditar que não fomos atirados como um grão de poeira para esse planeta e que cada um tem uma meta a cumprir. Que cada um tem algo a realizar. E que no dia em que a gente partir para o outro lado, ninguém nos vai perguntar nada. Somos nós mesmos que nos vamos perguntar onde é que erramos, onde é que falhamos, o que é que nós tínhamos previsto fazer e não fizemos. E que precisamos trabalhar. Ainda nos diz mais o Evangelho. A fé sincera é atraente e contagiosa. Comunica-se àqueles que não a têm, ou até mesmo não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio da indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e a ti mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. No meu dia a dia as coisas estão um pouco difíceis, porque a minha mãe, com 84 anos, está no lar, em Portugal, se revoltando com tudo e com todos, porque não consegue aceitar que o corpo dela está ficando idoso, sem capacidade de poder se desenvolver, e que diariamente me diz o que eu fui e o que eu sou. E eu lhe digo muitas vezes, mamãe, e a fé? Porque ela é evangélica. E ela me responde, mas graças a Deus que eu tenho Deus, porque se eu não tivesse Deus, então... Eu digo, graças a Deus que ela tem Deus, porque se não tivesse Deus, então... Porque o sofrimento sem Deus, sem uma fé, sem confiança em de que de lado de lá tem realmente alguém que vela por nós, esse sofrimento é muito pior. Alguém que não tem uma luz ao fundo do túnel
é bem pior. E eu aproveito para pedir a todos vocês que possam vibrar por Portugal. Portugal está tentando instaurar o suicídio assistido em Portugal. Há uma polêmica e há um grupo de ditos inteligentes do país. Médicos, cientistas, autores, atores, escritores, que criaram um programa para incentivar e para ser apresentado no parlamento para a aprovação do suicídio assistido. E houve um programa na segunda-feira, no domingo passado, exatamente sobre os prós e os contras, uma equipa dos prós e uma equipa dos contras na televisão falando sobre o assunto. Eu tento compreender aqueles que estão do lado do pró. Eu só tenho pena que eles não tenham a experiência que nós, como espíritas, temos do que se passa do lado de lá. E eu mandei um comentário para esse programa dizendo: e por acaso já alguém se perguntou, aquele que fez um suicídio assistido, como é que ele se viu do lado de lá quando lá chegou? Algum já se perguntou se ele está satisfeito com a decisão que ele tomou por suicídio assistido, que ele decidiu? Mas normalmente as pessoas que optam por esse tipo de situação, eles não acreditam que é uma vida além da morte. Eles não acreditam que Jesus matou a morte há 2000 anos atrás. Porque o que Jesus veio fazer à Terra há 2000 anos atrás foi tão simples quanto isso. Ele veio matar a morte. Ele veio mostrar de que a morte é simplesmente uma passagem. De que a vida continua. Ele voltou 3 dias depois. Então onde é que está a dúvida de toda a humanidade que ainda não conseguiu compreender isso? É tão simples. Todas as religiões acreditam na vida após a morte. Não há nenhuma que não acredite. Uns têm céu, outros têm inferno, outros têm muitas situações, mas todos acreditam que há algo depois. Então está na hora que as religiões se unam todas para tentar evitar que essas coisas aconteçam. Que uma pessoa, num momento em que perde a cabeça, opta pelo suicídio. Nós espíritas sabemos o quanto eles passam do lado de lá quando isso acontece. Continuando sobre fé humana e fé divina, o Evangelho nos fala: até o presente a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo exalçou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que o homem pode quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo o exemplo. Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algo grande em empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim coronado, com certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente no seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações da sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e da abnegação. Então, com a fé, não há maus pendores,
que não se cheguem a fazer. Precisamos trabalhar nossa fé. E o nosso dia a dia vai passar a ser melhor. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. É o que se passa na sessão de passe. O passe magnético não é mais nada do que a espiritualidade trabalhando no centro espírita, ajudando e curando. E nós, como encarnados, dando passe, somos meros colaboradores da espiritualidade. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade ao serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Isso foi uma mensagem de um espírito protetor em Paris, em 1863. Se a humanidade realmente se apercebesse da capacidade que tem, os cientistas já chegaram à conclusão que nós não utilizamos 10% do nosso cérebro. 90% continua parado sem a gente utilizar. Então a gente está à espera de quê para utilizar? E tudo depende de nós querermos. Está na hora da gente trabalhar um pouquinho. E vamos ouvir uma passagem, uma mensagem da ministra Veneranda. Quem já leu o livro No Solar, está no capítulo 37. E a ministra Veneranda, do espírito de luz, que nas esferas superiores vela por todos nós. Foi, em Portugal, vulgarmente conhecida pela Rainha Santa Isabel. E é alguém que nos fala assim. Como sempre, não vou aproveitar a nossa reunião para fazer um discurso longo e cansativo. Eu venho para conversar com vocês, fazer algumas observações a respeito do pensamento. Com certeza encontram-se aqui mesmo na plateia centenas de companheiros nossos, ainda surpresos por terem encontrado na esfera espiritual coisas tão parecidas com as que conheciam na Terra. Esses irmãos talvez não tenham aprendido que o pensamento é a linguagem universal. Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida. E por desconhecimento disso, vivem perguntando por que encontraram aqui a habitação, os utensílios, os objetos e a linguagem terrestres. Ninguém deve se surpreender com esta realidade. Temos vivido, enquanto encarnados, dentro de círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não se pode esquecer que somos milhões de almas neste universo, um pouco submissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino. Somos apenas entidades vivendo nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. De que adianta os grandes instrutores da humanidade encarnada ensinarem princípios divinos, verdades eternas e profundas, se quando vivemos no planeta recebemos notícias dessas leis, mas não nos submetemos a elas,
Não tomamos conhecimento dessas verdades e nem consagramos a elas nossas vidas. Por outro lado, será que só por admitir o poder do pensamento ficaria o homem liberto da inferioridade? Não. Impossível. Mesmo vivendo um século no corpo físico, é tempo demasiadamente curto para que alguém chegue à condição de cooperador essencialmente divino. A mensagem não está completa e diz o seguinte: ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e a nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la como detrito na terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva, em toda a parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminhos do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas entre os encarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem necessidade de formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de todas as espécies. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil. Pensamento a pensamento, prescindindo da forma verbalista especial, que neste caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidade entre si. Afinamos-nos uns com os outros, em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com a maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção, a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Para quem não leu ainda Nosso Lar, eu aconselho a ler. E era o que eu hoje tinha para falar sobre a fé que move montanhas. Alguém tem comentários? Temos 5 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu faço um acrescento. Em Portugal existe uma senhora que aplica, é a única que eu conheço no país. Já trabalhou como fisioterapeuta em 2 hospitais, tanto em Lisboa como em Coimbra, e tentou que o magnetismo, ou seja, a terapia que ela aplicava no hospital, que no hospital era fisioterapia, fosse reconhecido pelo Serviço Nacional de Saúde, e não foi. Ela quis dar formação reconhecida por magnetismo. Ela aplica magnetismo para tudo. Estamos a falar de uma senhora que é holandesa, emigrou para Portugal por problemas asmáticos da filha e passou a exercer o trabalho dela. E eu tenho experiência própria de várias situações minhas, dos meus filhos, do meu marido e muitos familiares. Já levei para lá N pessoas. E ela aplica aqui o magnetismo, ou seja, o trabalho das mãos, no mal da pessoa. É um consultório vulgaríssimo,
Tem uma secretária com imensos cavalos, que a senhora tem 75 anos, salvo erro, e faz equitação, concurso e tudo. A senhora é super ativa e aplica o magnetismo para as coisas mais básicas, para as coisas mais complexas, como os cancros, como isso tudo. É espetacular. Jesus curava com a imposição de mãos. Portanto, com a fé nós tudo conseguimos nesta vida. Portanto, está na nossa hora de nós nos decidirmos fazer alguma coisa por nós e pelo próximo. Todos nós temos dons. Só que muitas vezes, muitos de nós, a gente não sabe onde é que isto está. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento para depois passarmos para o nosso tratamento de Chipasta.